Deus, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Silene Matias. Glória a Deus. Elizabeth Jefter, Zilda Oliveira, Neide Batista, Luan Coutinho, Valdineia Lima, Dejaci Santos, Alice, Adriano, Jaqueline, CD, C. Dalva, é isso? Dalva, né? Francisco Raimundo, deve ser Cida Pereira, Hilton Dias, quem mais? Josias, desculpe, Josias. Anderson, Deus abençoe, Anderson. Quem mais? Adriano Silva. Vai ter live amanhã? Não, só sexta-feira, depois só quarta-feira. Josias está dizendo gostou da live, Deus abençoe Josias. Maíra Socorro, seja bem-vinda, glória a Deus, Deus abençoe Josias. Zeiena Maria da Glória, José Martins Dia, Deus abençoe Suelen, Janete Teixeira, Josias Barbosa, sejam bem-vindos, pessoal. Cleiton de Souza, Deus abençoe. Jean Carlos, Marina Aparecida, Luiz Carvalho, Copo Fábio, Lídia Campos, seja bem-vinda. Rose está dizendo boa noite Rose, Deus abençoe sua vida, glória a Deus. Carmelita Almeida, Deus abençoe, boa noite Rose. Que mais? Secase, Breve Oratório, Francisco Vieira, Lia, seja bem-vindo, Lia, é minha irmã chama Lia também, glória a Deus. Joana Silva, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos, glória seja dada ao nome do Senhor, glória a Jesus. Silvia Souza, Deus abençoe, glória a Jesus. Adriano Silva, Deus abençoe, glória a Jesus. Eunice Cleitinha Oficial, Pri Santos, Ivanir, glória a Deus. Adriano Silva, já falou se vai ter live, já falei que não, Adriano. Zuleide, Deus abençoe. Ixi. Eloá Jaques Medeiros, Andréia Ferreira Alves, a paz do Senhor, Andréia, Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eliane Silva, seja bem-vinda, glória a Deus, glória a Jesus, a paz. Dani, pastor, peço oração para minha esposa Damiana, sou Antônio Marcos. Pai, nós oramos nesse momento pela esposa do Antônio Marcos, meu Pai. Pedimos, Damiana, pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua unção, teu poder, que o Senhor possa abrir o céu sobre a vida da tua filha, trazendo milagres, trazendo bênçãos. Eu profetizo sobre ela a bênção do Senhor, eu profetizo o milagre. Ó Deus, em nome de Jesus, que ela possa ser curada, que toda a obra das trevas caia por terra e que a tua filha venha estar sendo livre hoje, para a glória do seu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, varão? Deus abençoe sua vida. O Washington está dizendo boa noite, irmão. Ore por mim. Estou passando por um momento muito difícil. O Washington Ferreira Lima. Pai, nós oramos pela vida do Washington Ferreira Lima, que está passando por um momento muito difícil. O Senhor conhece a trajetória do teu servo, o Senhor conhece a vida dele. E nós estamos colocando ele diante do Senhor, pedindo que o Senhor entre com providência, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga libertação, que o Senhor traga vitória sobre a vida do teu servo, em nome de Jesus. Eu oro por ele e peço a tua bênção, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Washington. Deus abençoe. Andréia Ferreira Alves, a paz do Senhor, já nos falamos. Silvia Souza, pastor, ore pela minha vida, todas as áreas, passando por um momento muito difícil. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Silva Souza,
que está passando por um momento muito difícil em todas as áreas da sua vida. Nós clamamos a intervenção dos céus e pedimos que o Senhor venha, meu Pai, e arranca todo o mal. Ó Deus, repreenda toda a obra das trevas. Sabemos que Satanás tem vindo com fúria contra os teus filhos nesses dias, mas também sabemos que o Senhor é o Deus que guarda, é o Deus que protege, é o Deus que abençoa e é o Deus que dá vitória. Então, meu Pai, eu clamo por ela agora e declaro sobre ela a bênção e a vitória em nome de Jesus. Amém, Silvia? Deus abençoe sua vida. Amém? Eduardo também está gostando da live. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Quero chamar a sua atenção para você se inscrever no meu canal, porque nós temos célula, nós temos live aqui segunda, quarta e sexta, das 19 às 20 horas. E eu tenho aqui como um projeto, um propósito, meu coração é orar pelas pessoas e também trazer uma palavra da parte de Deus que vai te ajudar na caminhada. Os dias têm sido muito difíceis. Satanás tem vindo com muita fúria contra as famílias, contra a igreja, mas nós sabemos que Deus está na frente e que Deus vai nos dar vitória. Por isso nós estamos aqui, para trazer uma palavra, e essa palavra com certeza vai te ajudar a alinhar e a mudar a sua vida diante de Deus, diante do Senhor. Então não se esqueça de se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrito, e se você também quiser nos ajudar, fala para mim de onde você está nos assistindo aí, que cidade, que estado, tá bom? Vamos interagir um pouco mais e eu estarei orando por cada um de vocês que precisarem de oração. Então, se você estiver precisando de oração, coloca o teu nome aí que eu estarei orando por você, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos iniciar a palavra. A palavra de hoje, querido, é uma palavra da segunda-feira, é uma palavra da live. Olha só, o Eduardo está dizendo que eu sou de Goiânia, a Dami está dizendo que eu sou de Cacoal, Rondônia. Olha que bênção. São lugares maravilhosos, lugares assim que eu penso um dia em Deus de conhecer, né? Eu já conheci Manaus, conheci a Bahia, já fui na Bahia, Porto Seguro, né? Conheci também, já fui lá em Manaus, no Amazonas, e eu tenho certeza que um dia Deus vai nos levar. E Minas Gerais é minha terra. André Ferreira Alves está dizendo, eu sou de Minas Gerais. Minas Gerais é minha terra. Minas Gerais, eu tenho um monte de pessoal aqui da minha família aqui que mora lá em Minas Gerais, lá em Passos de Minas, né? Aqui no sul de Minas. E nós estamos sempre indo para lá, tá? Passos, Delfinópolis, Cássia, ali é nosso lugar, ali sempre a gente está indo para lá, tá? Eu conheço bastante essa parte aqui de Minas Gerais. Sabemos que Minas Minas na verdade não é um estado, Minas é um país, né? É muito grande Minas, Minas é enorme. Mas essa parte aqui de baixo, perto de Campinas, São Paulo, aqui a gente conhece bastante. Lugar maravilhoso. Minas Gerais é um estado, sabe, acolhedor, um povo. Tem uma comida maravilhosa. Eu sou apaixonado por Minas Gerais. Se eu pudesse, eu acho que eu moraria em Minas Gerais. É muito lindo Minas Gerais. Mas também gostei muito da Bahia, lá de Porto Seguro. Gostei também muito de Manaus, até porque eu gosto muito de plantas, de águas, né? A gente é meio da roça. Então eu gosto muito desses lugares. E eu fiquei apaixonado lá por Manaus e por tudo aquilo que Manaus tem ali na Amazônia, né? A mata ali amazônica, né? Aquela coisa linda. A gente fiquei muito apaixonado por ali. Então, com certeza, qualquer estado do Brasil seria um lugar assim muito apaixonante para se viver. Tá bom, pessoal? Glória a Deus pela vida de vocês, Andréia, pela vida do Eduardo, pela vida da Dami ali, né? No caso, o esposo dela que teve falando, pedindo oração. Que Deus abençoe grandemente vocês, aí o lugar onde vocês estão, as igrejas que vocês congregam, os pastores de vocês, os líderes de vocês. Que Deus abençoe grandemente aí este lugar. Amém, Jesus? Queridos, a matéria que nós vamos ministrar hoje, quem quiser reportar de onde você mora aí, pode reportar, tá, queridos? Mesmo a gente falando aqui, eu paro um pouquinho e trago aí alguma coisa sobre o lugar que você mora, aí a gente vai estar falando, tá bom? O tema de hoje é cuidado com a frieza espiritual. É um tema que nós ministramos em célula, inclusive eu vou sair daqui agora, daqui a pouco, vou lá para a igreja, para a nossa igreja, eu mudei a célula para a igreja, e eu vou estar ministrando lá na igreja, para um grupo de irmãos que estarão lá para receber essa ministração lá na igreja. Tá? Essa matéria ela vem lá da Igreja Batista de Santa Bárbara do Oeste, uma igreja muito grande, muito bem conceituada aqui em São Paulo, e a gente recebe esse material deles para ministrar, tá? Aqui para a nossa célula, da nossa igreja, tá bom? E eu já aproveito e ministro também aqui na minha live, que eu tenho segunda e quarta e sexta. Na quarta e na sexta-feira, a gente está trabalhando aquela série lá sobre o reino de Deus.
Então não falte na quarta e nem na sexta, que eu já estou quase terminando a série do Reino de Deus. Depois eu quero começar uma outra série, que eu quero falar sobre o medo, tá? Foi sugerido lá na nossa reunião de pastores ali, de apóstolos, e eu fiquei, assim, apaixonado pelo assunto. Nós vamos estar tratando esse assunto aqui, então, sobre os medos, tá? E nós entendemos que os dias que nós estamos vivendo hoje têm sido, assim, dias tenebrosos, né? A gente tem ficado com medo de tudo. Essa é a verdade. Então a gente precisa trabalhar essas questões na Bíblia e buscar amparo na palavra, né? Buscar amparo, descansar em Deus, aprender a descansar no Senhor. Então eu quero falar sobre isso quando eu terminar a série sobre o Reino de Deus, tá? Que está acabando já. Acho que tem mais umas 2 ou 3 matérias só e a gente vai estar encerrando aí a série. Mas hoje, na segunda-feira, geralmente eu passo a célula, tá bom? E nós vamos falar então sobre cuidado com a frieza espiritual. E o texto que nós vamos ler aqui está em Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 14 ao 22. Deixa eu só pegar ele aqui embaixo, que ele ficou um pouco meio desconexo aqui do meu estudo. Está aqui embaixo, deixa eu pegar aqui. Nós já vamos ler para vocês, tá bom? É claro que se vocês tiverem Bíblia aí também, vocês podem abrir a sua Bíblia e ler. É 3, 14 ao 22. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. É isso mesmo, 3, 14 ao 22. Olha só o que diz. Só confirmando aqui para não falar errado. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como também venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Àqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Amém, Jesus? É uma repreensão, mas é uma repreensão com amor da parte do Senhor sobre as nossas vidas, porque a Bíblia diz que Deus não quer que nenhum se perca. E é por isso que Ele trata cada um de nós assim, uma palavra, muitas vezes uma palavra dura, né? Para poder dar aquele chacoalhão mesmo, para a gente poder acordar. A verdade é que a igreja, ela precisa acordar, tá bom? Então começa mais ou menos assim o nosso ensinamento de hoje. Na sua opinião, o que é frieza espiritual? O que é frieza espiritual? Quando a pessoa simplesmente deixa de servir a Deus, né, troca as coisas de Deus por outras coisas, como aqui Laodiceia era uma cidade muito rica, eles haviam trocado o primeiro amor, as coisas de Deus, pelas coisas daquele momento. Lembrando que naquela época eles não tinham o nível de consumo que nós temos hoje. Não existiam produtos como existem hoje, né? E naquela época eles já tinham esse problema. Imagina hoje, né? com tanto tipo de produtos, né? Com tantos materiais, com tantos objetos que foram criados, tão somente para entreter o homem, para fazer com que o homem perca a vocação celestial, deixa de olhar para os céus, né? Para ficar olhando tão somente aqui para baixo, tá entendendo? Então imagina isso. Naquela época, as pessoas já tinham coisas para tirar o foco do reino de Deus. Então o que é frieza espiritual? O que é frieza? É tudo que nós colocamos no nosso coração e deixamos de buscar ao Senhor. Valorizamos as coisas terrenas, valorizamos as coisas deste mundo, tá? Então olha só, na época dos apóstolos, Laodiceia era uma cidade muito próspera. Paulo fez referência a ela quando escreveu a carta aos Colossenses. Pois quero que saibais que grande luta tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não virão a minha pessoa, para que os seus corações sejam animados. Colossenses capítulo 2, 1 e 2. Paulo escreveu para essa igreja. Paulo admoestou essa igreja, ensinando a eles a palavra de Deus, para que eles ficassem firmes, para que eles não perdessem o foco. Mas fato é que ao longo dos anos, eles perderam o foco. Eles deixaram, Ricardinho, meu sobrinho aqui, ó, paz do Senhor, Ricardinho, Deus abençoe sua vida, varão.
Então eles perderam o foco. Ao invés de olharem para a palavra, olharem para Cristo, começaram a olhar para as coisas. E hoje não é diferente, a igreja tem perdido o foco. Nós, como igrejas, temos perdido o foco. Temos deixado de olhar para as coisas de Deus. Temos deixado de olhar para o Senhor. O texto sagrado chama a nossa atenção dizendo, olhando para Ele. Jesus, autor e consumador da nossa fé, está lá em Hebreus. Então há uma chamada para a gente olhar para Jesus. Por quê? Porque muitos de nós temos olhado para outras coisas. No sentido profético, essa última carta que o Senhor dirigiu à igreja de Laodiceia, especialmente voltada à igreja dos tempos finais. Existe uma interpretação bíblica que fala sobre a igreja como eras, como períodos, como tempos da história da igreja. E alguns interpretam que Laodiceia é a igreja dos tempos finais. Que aquela igreja lá de Apocalipse está falando da igreja que é um período dos tempos finais. Dá para se entender assim, se a gente for observar, porque é o que acontece. Hoje em dia a igreja realmente perdeu aquela vocação espiritual, aquele amor. A Bíblia diz, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E a gente percebe que isso está acontecendo dentro da igreja também. O amor da igreja, o amor do povo dentro da igreja tem esfriado. E isso mostra que é o final dos tempos. São indícios do final dos tempos. E é por isso que alguns interpretam que Laodiceia simboliza o período final da igreja. Tá? Então, no sentido profético, essa última carta que o Senhor dirigiu à igreja de Laodiceia é especialmente voltada à igreja dos tempos finais. A palavra de Deus nos adverte sobre os sinais da vinda de Cristo e revela que nos últimos dias, por causa do aumento do pecado, o amor de muitos se esfriaria. Isso está em Mateus 24, 12. Espiritualmente, Laodiceia representa as igrejas de hoje. Uma igreja que se afastou do Senhor, que não é nem fria e nem quente, quer dizer, não deixou de dizer que está servindo, né? Porque no passado, quando as pessoas falavam de apostasia, quando eu aceitei Jesus, há muito tempo, quando eu estudava a Bíblia, e alguém tocava sobre o assunto de apostasia, que é um dos grandes sinais da volta de Jesus e do final dos tempos, a primeira ideia que dava é que uma pessoa apóstata era a pessoa que havia deixado o caminho do Senhor e automaticamente deixado a igreja. Isso é que a gente pensava naquele período. Eu lembro que há muitos anos, quando a gente estudava sobre... antes do ano 2000, havia uma frenesi, né, nesse assunto de que o mundo ia acabar, de que Jesus estava voltando. Então, foi um período assim, muito fértil, onde se trabalhou muito a questão de escatologia, de volta de Cristo e tal. E naquele período, quando as pessoas ensinavam sobre apostasia, pelo menos eu entendia, e muitos também entendiam assim, mas eu vou responder por mim. A gente achava que as pessoas iam deixar a igreja, como acontece, por exemplo, como aconteceu na Europa. Hoje a igreja da Europa fechou, né? Viraram boteco, viraram bares, né? Casa de shows. Então eu achava, e muitos achavam também, que a apostasia seria as pessoas virariam as costas para Deus. As pessoas não iriam mais para a igreja, as pessoas não queriam mais ler Bíblia, as pessoas não cantariam mais louvores, as pessoas não se arrependeriam, não pediriam perdão, não entrariam no caminho. Então essa era a visão. Ela simplesmente viraria as costas 100% para Deus. Mas não foi isso que aconteceu somente. Tá certo que muitos se desviaram, muitos deixaram o caminho do Senhor. Mas o maior problema não é aqueles que desviaram, deixaram o caminho do Senhor, porque esses estão claros. Isso aí é o que a Bíblia diz, é o frio. O problema são aqueles que estão dentro da igreja que deveriam ser quentes na fé, na palavra, na unção, no poder, na busca, na santidade, na vida com Deus, mas estão cocheando em dois pensamentos. Ora está dando glória, ora está falando palavrão. Ora está dando glória, ora está cometendo pecado. Indiscriminadamente. Quer dizer, não é um pecado por um acidente que todos nós cometemos, que todos nós somos pecadores, então não tem jeito, uma hora ou outra a gente comete um pecado. Mas existe uma diferença entre uma pessoa cometer um pecado por um acidente e a pessoa viver no pecado e ter prazer em viver no pecado. Existe uma diferença monstruosa, já até ensinei sobre isso. Tá entendendo? Então isso declara que a igreja de Laodiceia, que a Bíblia está falando, que há pouco você está falando, é a igreja do período final. Que hoje as pessoas não se decidem. Elas vão para a igreja, mas não querem mudança. Elas vão para a igreja, mas continuam com o mal no coração. Continuam com o pecado no coração. Continuam com a vontade de vingança, às vezes desejando mal para o outro. É isso que é o problema.
Esse aqui é um problema sério, que a igreja precisa encarar isso, a igreja precisa bater de frente com isso. Porque se nós somos chamados de nova criatura, nós temos que viver algo novo de Deus. Eu preciso confiar em Deus, eu preciso crer na promessa de Deus, eu preciso ativar a minha vida em Deus. Então é isso que está falando aqui. São pessoas que estão dentro da igreja, que se dizem cristãs, que carregam a Bíblia debaixo do braço, mas não se define, não se decide em servir a Deus de verdade. E por que não se decide viver a vida de verdade? São rancorosas, não conseguem perdoar, são maldosas, né? Cometem delitos constantemente, têm uma mente pronta para o mal. Tá entendendo? Então é essa igreja aqui que está sendo tratada hoje. E é o período que nós estamos vivendo hoje. Por isso que ou você decide ou eu decido servir a Cristo de verdade, ou então nós vamos entrar numa situação muito complicada. Porque Satanás, ele está, como que eu posso dizer, adubando esse tipo de solo maligno que produz essas coisas, essas obras malignas. Ele vai criar várias situações para que este mal amplie no coração da pessoa. E ela está dentro da igreja, mas está vivendo uma vida de hipocrisia. Está dentro da igreja, mas está falando palavrão, está roubando, está usando drogas, está bebendo, está prostituindo, está adulterando, fazendo um monte de coisa errada. Então é isso que a Bíblia está falando aqui. Tá entendendo? Antes, melhor seria que você fosse frio. Quer dizer, que já estivesse no mundo, pelo menos todo mundo saberia que você está errado. Porque o errado, ele vai trazer o fruto do erro, então todo mundo vai saber que ele é errado. Agora, o duro é quando é uma pessoa que se diz justa, santa, traz o fruto do erro escondido. Então, esse é o grande problema da igreja. E aqui é o grande desafio, tá? A frieza espiritual. Então, cuidado com ela, porque ela vai corroendo de dentro para fora. Ela vai tirando, né, o foco em Cristo, ela vai tirando o foco no reino, ela vai tirando o foco no princípio. Tá? E aí, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, Santo, Deus abençoe sua vida. Vamos ver aqui 3 causas da frieza espiritual. A primeira causa, né, a primeira causa da frieza espiritual é a preocupação excessiva com as coisas materiais. A igreja, querido, eu não sou contra, escuta o que eu vou falar para você, tá? Eu não sou contra a pregação sobre prosperidade. Eu não sou contra, eu nunca vou ser contra. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós devemos e precisamos ser prósperos, porque o nosso Deus é um Deus que prospera. Vários e vários textos na Bíblia deixam claro que Deus prospera os seus filhos. Todos os grandes homens da Bíblia foram riquíssimos, foram muito prósperos. O problema não é você ter finanças, não é você ser abençoado financeiramente. O problema é pôr o coração nessas coisas. A frieza espiritual é causada pela excessiva preocupação com as coisas materiais. Se eu não tiver aquela casa do meu sonho, eu não sou feliz. Se eu não tiver o carro do meu sonho, eu não sou feliz. Se eu não tiver a igreja do meu sonho, eu não sou feliz. Se eu não tiver a esposa do meu sonho, eu não sou feliz. Se eu não tiver a esposa do meu sonho, eu não sou feliz. Se eu não tiver os filhos do meu sonho, eu não sou feliz. A gente limita simplesmente a nossa vida baseado em resposta daquilo que as coisas podem nos proporcionar. E a gente sabe que a vida não é assim. Nós sabemos que nós vamos ter muitas preocupações, nós vamos ter muita dificuldade. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas em mim tenhais paz. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se eu esperar que as coisas todas deem certo, colabore e seja tudo perfeito, para mim ficar firme com Deus, eu nunca vou ficar. Eu nunca vou ficar. Você nunca vai ficar. Então a frieza espiritual é causada pela excessiva preocupação com as coisas materiais. Lucas 21:34 diz: tenham cuidado para que os seus corações não fiquem sobrecarregados de libertinagem, de embriaguez e de ansiedade da vida, tá? Porque para que aquele dia não venha sobre vós de forma inesperada. Então, o homem está enchendo o coração dele com as coisas deste mundo e quer estar cheio do Espírito.
Não tem como o meu coração estar cheio das riquezas dessa terra e ao mesmo tempo estar cheio do Espírito Santo. Eu vou ter que escolher a quem eu vou servir. Ou eu vou servir a Deus, ou eu vou servir a Mamon, que é o Deus da riqueza, que é o Deus que rege a riqueza desse século. Embora toda a riqueza pertence a Deus, o sistema administrativo da riqueza está nas mãos do inimigo, está nas mãos de Mamon. E é por isso que muitas pessoas têm deixado de servir a Deus para servir as riquezas, porque passa a ser um Deus para ela. Amém, Jesus? Então, nessa noite, cuidado, porque a frieza espiritual é causada pela excessiva preocupação com as coisas materiais. Mateus 13:22 diz: quanto à semente que caiu entre os espinhos, já ministrei sobre isso lá na série Reino de Deus, quando eu falei sobre as parábolas do reino. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações da vida, o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. Muitas vezes a pessoa até recebe a palavra no coração de bom grado, mas aí vem as preocupações, aí vem o desejo de conquista desse mundo, a riqueza e tal. Dali é porque a pessoa esfriou na fé. A Bíblia de Paulo fala para os Gálatas, né, que eles começaram muito bem, eles começaram no espírito, mas agora estava terminando na carne. A Bíblia fala, por exemplo, Salomão começou numa humildade com Deus, dizendo: pai, eu não quero nada, eu só quero sabedoria. Eu não quero mais nada, é só sabedoria. Aí Deus falou: puxa, que lindo, vou dar sabedoria, vou dar riqueza. Quando ele adquiriu a riqueza, o que aconteceu? Ele colocou o coração na riqueza e começou a comprar tudo aquilo que o olho dele desejava, até o momento em dele começar a sair fora da palavra de Deus, que foi ter casamento com mulheres estrangeiras. E aí ele queria agradar as mulheres, aí trouxe os deuses das mulheres estrangeiras. E os altares foram levantados em Israel, quer dizer, uma coisa levando a outra. Por quê? Porque ele simplesmente começou no espírito, mas terminou na carne. Então, nessa noite, é isso que acontece, a frieza espiritual, que esfria o coração da pessoa. A preocupação com as coisas deste mundo. Tá? A igreja de Jesus encontra-se hoje em uma situação decisiva, pois vivemos nos tempos finais, o tempo da justiça própria, do materialismo, do bem-estar, do egoísmo. Todas essas coisas conduzem a igreja à frieza espiritual. Esse era o problema da igreja de Laodiceia. Aqueles crentes diziam: somos ricos, de nada temos falta. Somos ricos. Mas aí Jesus vem e dá uma exortação para eles: vocês não são ricos. Vocês são pobres. Vocês são miseráveis. Olha isso. Aí ele diz: eu sugiro que de mim vocês venham e comprem o ouro fino. Aí sim vocês vão se tornar ricos. Amém? Mas na verdade eles eram pobres e miseráveis espiritualmente. E a pergunta que eu faço para você é: na sua opinião, o que leva um cristão a se esfriar na fé? Paz do Senhor, Solange, Deus abençoe sua vida. O que faz o cristão esfriar na fé? Baseado no que nós falamos, o apego às coisas desse mundo. Apego às riquezas, apego às preocupações, apego às coisas que o mundo oferece, aos prazeres momentâneos. Tudo isso faz a pessoa esfriar da fé. E muitos deixam de servir o Senhor. Muitos deixam de buscar o Senhor. Não suporta uma questãozinha dentro da igreja, de um envolvimento, que alguém falou uma palavrinha que foi um pouco mais dura, eu não vou mais na igreja. Só que lá na empresa o patrão simplesmente humilha, o chefe humilha, mas a pessoa nunca disse um A para a empresa. Pelo contrário, todo dia, 5 horas da manhã, ele está lá, firme e forte. Então, está sendo humilhado, mas ele não abre mão da empresa. Por quê? Porque a empresa dá dinheiro. A igreja não dá dinheiro para ele. Então ele abre mão da igreja. Ele abre mão do caminho do Senhor. Ele abre mão do Senhor. Só que, querido, nós temos que entender que a nossa vida aqui, se ela durar muito aqui, é 80, 90 anos. Agora, a eternidade, já está dizendo a eternidade. Então, vale a pena você pagar o preço para estar junto com o povo de Deus, com o servo de Deus, mesmo alguns te ofendendo em algum momento. Vale a pena. Não deixa a tua fé esfriar. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós somos, querido, como um tição.
Nós temos que estar ardente em chamas. A Bíblia diz: o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Nós não podemos ser frios e nós não podemos ser mornos. Nós temos que ser quentes espiritualmente. Cheio da unção, cheio do poder, cheio da graça, decidido a perdoar, decidido a abrir mão das nossas razões, muitas vezes para ter paz, para ter alegria, para ter tranquilidade. Amém, Jesus? Nós vamos ser caluniados, nós vamos ser muitas vezes ignorados, nós vamos ser desprezados, nós vamos ser, sabe, tudo que Jesus passou, esteja pronto a passar. Mas não abra mão de ser um crente cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Amém? Então, as coisas desse mundo, as riquezas desse mundo, as preocupações desse mundo, está esfriando alguns. Está esfriando alguns. Gabriel Menezes está dizendo, mesmo eles ficando em silêncio, deixa eu ver, não entendi. Deixa eu ver se o que ele escreveu aqui em cima. Meu Deus do céu. Não, mesmo Gabriel Menezes não recebe porque não somos... Não entendi. Não deve estar falando comigo, porque eu não entendi. Amém, Jesus? Então, queridos, o que está fazendo muitas pessoas esfriarem na fé? As preocupações desse mundo. A correria deste mundo, tá? Então começa a colocar diante de Deus a sua vida e a se preocupar mais com as coisas de Deus. A frieza espiritual é causada pelo menosprezo da necessidade de comunhão com Deus. Uma das coisas que nós precisamos entender sempre é que nós, sem Deus, estamos totalmente perdidos. Deus sem nós continua sendo o mesmo. Não mudará nada na sua essência, dos seus projetos. Se você não quiser ser usado, Deus vai levantar outro. Está entendendo? É assim que Deus vai fazer. Deus não vai, de maneira nenhuma, parar a obra dele por conta da sua parada, da minha parada. A Bíblia fala que quando Jesus, antes de Paulo ser salvo, a Bíblia diz que Jesus chegou e chamou quem? Pedro. E disse para Pedro, deu para ele uma visão de um lençol que descia com vários tipos de animais. Ele estava orando e teve a visão. E Deus disse, mata e come, Pedro. E ele disse, não posso comer aquilo que a palavra condena. É animal imundo, não posso comer. E Deus disse uma vez, duas vezes, três vezes. Na terceira vez Deus falou para ele, não considere imundo aquilo que eu consagrei. E logo, de repente, chegam dois homens chamando Pedro para ir na casa de Cornélio. Cornélio era um centurião romano que Deus havia aparecido para ele através do anjo lá e falou com ele que precisava ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, e chamou então o pregador Pedro para pregar a palavra de Deus para ele. E Pedro com uma certa resistência, porque na mente de Pedro, no preconceito que ele tinha, o evangelho só poderia ser pregado para o judeu e não para os gentios. E aí o que aconteceu? Pedro foi para lá com todo esse preconceito. Chegando lá, ele pregou a palavra, o povo foi batizado no Espírito Santo. E aí ele ficou numa situação difícil. Ele disse, como é que eu vou negar o batismo nas águas se esse povo já foi batizado no Espírito Santo? E ele batizou. Só que ele sempre teve uma resistência em relação a pregar para o gentio. E Deus deu a visão para ele. O que aconteceu? Lá na frente, Deus chama Paulo. E Deus diz, eu escolhi esse homem para ser o meu pregador que vai levar a minha palavra para os gentios. O que dá para entender? Dá para entender que Pedro, ele se esquivou de pregar a palavra para os gentios. E Deus, então, na sequência, levanta Paulo para fazer isso. Se você não fizer, Deus vai levantar outra pessoa. Se você não pregar a palavra, Deus vai usar outros. Se você parar, Deus vai usar outros. Quem perde? Somente são aqueles que param. Por isso que eu chamo a sua atenção nessa noite. Nós não podemos parar. Nós temos que levar o evangelho, nós temos que ser cheio de Deus, cheio do Espírito, entendendo que lutas e aflições nós teremos, mas Deus com certeza nos dará vitória. Melissa, irmão, ore por mim, sou uma mulher trans e estou passando por rejeição pela família. Tá bom, eu vou orar por você sim, tá bom? Mas entenda bem, ô Melissa, Deus te fez homem, tá bom? Aceita isso. O dia que você aceitar isso, pronto, acabou o seu problema. Agora, se você pode viver da maneira que você quer viver, sem
sem, vamos dizer assim, sem reclamar pelos problemas que virão, tudo bem, aí beleza. Mas se você percebe que você em algum momento está sofrendo, sendo que você não precisaria sofrer, simplesmente aceita aquilo que Deus criou. Tá entendendo? Porque o que Deus criou é o melhor para nós. Não adianta de lutar contra a vontade do Senhor. Amém? Mas eu vou orar sim, para que Deus possa abrir a tua mente, o teu coração e fazer de você aí uma pessoa abençoada nas mãos dele, tá bom? Deus Deus me ama como eu sou, eu sei disso, já tive sonhos. Sim, Deus sempre vai nos amar como nós somos, não tenha dúvida. Tá? Deus vai sempre nos amar como nós somos. Agora, o problema é que nós temos que procurar agradar a Deus naquilo que Ele determina. Se nós não fizermos o que Deus determina, ainda que Deus ama a humanidade toda. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, tá lá? Agora eu te pergunto, todo mundo vai para o céu? Lógico que não. Somente aqueles que receberem Jesus e que se tornarem discípulos dele. Por isso que existe uma diferença entre você amar alguém e colocar esse alguém dentro da sua casa. Deus ama todos, mas só entrarão no seu reino aqueles que obedecerem a sua palavra. Ok? Então isso é bem claro. Por isso que se você não quiser ter dificuldade nem problema com a sociedade, com ninguém, viva o plano que Deus estabeleceu para sua vida. Porque aí você não vai ter dificuldade nenhuma, entendeu? Agora, se não aceitar o que Deus colocou, você vai ter sempre um embate aqui, um embate ali. E aí você vai ter que conviver com isso, porque a escolha é sua. Ninguém pode te obrigar, nem proibir você de ter a sua escolha, entendeu? Pode viver a vida que você quiser, sem problema nenhum. Agora, para as pessoas conviverem e aceitarem, você também tem que entender que elas também têm as opções delas, entendeu? Cada um dentro do seu problema, entendeu? Você que escolheu viver assim, a tua família não é obrigada a te aceitar assim, entendeu? É isso que nós precisamos entender. Cada pessoa tem os seus direitos e a sua família também tem o seu direito. Por isso que eu vou orar sim por você, mas eu vou orar para Deus abrir os teus olhos, para Deus abrir a mente do teu coração, para que você entenda o princípio e a palavra de Deus. O dia que você entender Deus pela palavra, não entender Deus pela a mente humana, mas entender Deus pelo que está escrito na palavra, nunca mais você vai ter dificuldade de se relacionar com ninguém, porque se as pessoas te amarem, amém? Se elas não te amarem, problema de cada um delas, amém? Agora você precisa cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, amém, Jesus? Nos sonhos de Deus sempre soube que eu era uma mulher antes de eu me descobrir, tá? Então eu não acho que Deus tenha errado. Acho não, tenho certeza que Deus não tem errado. Se Ele te fez homem, Ele não errou nisso, pode ter certeza disso, tá? Uma das coisas que você precisa entender, Deus não erra naquilo que Ele faz, Ele não erra. As pessoas erram nas escolhas, mas Deus não erra naquilo que Ele realiza. A obra de Deus é perfeita. Se Ele te fez homem, Ele te fez perfeito, pode ter certeza. Tá? Essa ideia de que foi Deus que fez, não, a pessoa pode aceitar viver como ela quiser. Isso aí não tem, é indiscutível isso. Mas dizer que foi Deus, não, aí nós estamos dizendo que Deus errou. Deus não erra. Deus não vai fazer um homem que quando depois vai se tornar mulher, ou Deus vai fazer uma mulher que vai se tornar homem, não. Deus fez homem para ser homem, Deus fez mulher para ser mulher. Agora, se a mulher escolheu ser homem, aí, entendeu? É problema da pessoa. E ninguém tem nada a ver com isso, tá tudo certo. Você quer viver assim? Bem, mas não é Deus. Não diga isso, porque o texto sagrado não dá parâmetro para a gente acreditar que Deus tem errado. Deus não erra na sua criação. O que Deus faz é perfeito. Se Deus te fez homem, Ele te fez perfeito. Se Deus fez alguém mulher, fez aquela mulher perfeita. Tudo é perfeito, feito por Deus. Aí as pessoas têm as suas escolhas e elas escolhem o que elas acharem que tem que ser, tá? Mas mereço respeito. Isso aí eu concordo plenamente, Melissa. Com certeza. Você merece respeito, tem que ser respeitada na sua escolha, não tenha dúvida. Entendeu? Eu concordo plenamente. Se você quiser viver assim e você quer que as pessoas te respeitem, elas vão te respeitar sim. Não tenha dúvida. Tá bom? Agora, Deus não erra naquilo que Ele faz. Põe isso no seu coração. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Melissa. O que eu te peço nessa noite é que o Senhor abra os olhos do coração do teu filho, Pai, para que ela possa entender aquilo que o Senhor fez. O Senhor não erra na sua criação, o Senhor é perfeito. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre a vida dela, faça ela saber lidar com essa situação, porque de rejeição até o Senhor
perfeito na sua humanidade, na sua divindade, aqui na terra foi rejeitado. E nem por isso o Senhor deixou de fazer tudo aquilo que devia ser feito. E o Senhor fez. Então, ajuda a tua filha a entender como é que ela deve agir diante das afrontas, diante das decepções, dos relacionamentos difíceis que ela vai enfrentar. Até porque a gente vivendo todo o projeto que o Senhor tem para nós já não é fácil viver. Imagine quando nós queremos mudar aquilo que o Senhor estabeleceu. Aí fica muito mais complicado. Então eu oro por ela nesse momento e peço que o Senhor abra os olhos do coração dela. Que o Senhor interaja com ela e fale com ela, para que ela possa entender a sua vontade. No nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, viu? E que as pessoas têm que te respeitar sim, isso não tenha dúvida. Então a frieza espiritual é causada, querido, pelo menosprezo da necessidade da comunhão com Deus. Isaías 43, 21, 25 diz: este povo que formei para mim proclamará o meu louvor. Contudo, você não me invocou, ó Jacó, nem se esforçou por mim, ó Israel. Você não me trouxe ovelhas para o holocausto, nem me honrou com os seus sacrifícios. Não o sobrecarreguei com oferta de cereal, nem o cansei com exigência de incenso. Você não me comprou aromas perfumados com prata, nem me saciou com a gordura do seu sacrifício. Mas você me sobrecarregou com seus pecados e me cansou com as suas iniquidades. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Então, uma das coisas que tem feito as pessoas esfriarem na fé é que elas não têm valorizado o Senhor, não têm honrado ao Senhor, não têm colocado Deus em primeiro lugar na sua vida, não têm pago o preço da santidade e viveram uma vida de comunhão com Deus. Isso tem esfriado muitas pessoas. Tá? Querem ver? É mais fácil você viver uma religiosidade do que você viver uma vida de comunhão com Deus. Porém, a vida de religiosidade, ela é uma vida de engano e de mentira. Uma hora a máscara vai cair. Mas uma vida de santidade, não, ela é fundamentada em Deus, na palavra e no Espírito. O que acontece com uma vida de santidade? Você automaticamente aquece o teu coração. Você fica mais crente, você fica mais cheio de Deus, você fica mais convicto das coisas celestiais. Então essa é a grande diferença. Por isso, querido, que nós precisamos valorizar a presença. Precisamos orar mais, buscar mais, clamar mais ao Senhor. Amém, Jesus? Mateus 15, 8 diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Na igreja de Laodiceia, a frieza espiritual estava acompanhada de orgulho espiritual. Aquela igreja havia negligenciado a comunhão com Cristo, estava tão abastada materialmente que já não sentia mais necessidade de oração e nem do estudo da Bíblia. Tinha dinheiro, eram ricos e prósperos. No entanto, Jesus se encontrava do lado de fora de suas vidas e dos seus projetos. Quando nós colocamos Deus fora dos nossos sonhos, dos nossos projetos, tá entendendo? Nós esfriamos. Não importa, querido, como você vê Deus. O que importa é o que a Bíblia diz que Ele é, como Ele faz, como Ele age. É segundo a Bíblia que nós classificamos Deus. Não é segundo a minha ideia, nem segundo o que a cultura dos homens dizem. Mas é como a Bíblia diz. Amém, Jesus? Então colocar Deus para fora do seu coração, com os seus achismos, com a sua religiosidade, com as suas ideologias, com a cultura contaminada pelo mal, como nós estamos vendo hoje. Está entendendo? Colocaram Deus para fora. Deus não tem mais aquele poder e aquele direito de atuar no coração da pessoa de maneira a dar direção para essa vida. E o que acontece com essa pessoa fora desse projeto, fora desse propósito? Ela esfria. Porque quem aquece os corações é o fogo de Deus, é o fogo do Espírito. Amém, Jesus? Deus na antiga aliança, conforme o texto lido do profeta Isaías, já não tinha prazer na comunhão com o Senhor. Infelizmente, essa também é a realidade de muitos cristãos nos dias de hoje. Não tem mais prazer em Deus. Tem prazer apenas na religião. Tem prazer apenas naquilo que ela acha que está certo. Mas não naquilo que o texto sagrado ensina. E aí vem uma pergunta, na sua opinião, como é possível desfrutar de uma vida próspera sem perder o fervor espiritual? É fazer como Paulo fazia. Paulo dizia: eu aprendi a viver bem quando tenho as coisas, quando eu não tenho. Entendeu? É não valorizar essas coisas desse mundo mais do que a presença de Deus. Mas o que tem acontecido hoje?
As pessoas têm valorizado mais as coisas do que a presença de Deus. E aí tem trazido essa frieza espiritual. O coração de muitos estão frios. Ou no máximo morno, né? E Jesus diz, morno eu não quero. Morno eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Então a frieza espiritual é causada muitas vezes porque muitos não têm honrado a Deus. Não têm valorizado o Senhor. Não têm priorizado as coisas espirituais. Entendeu? Então a frieza espiritual é causada pelo menosprezo da necessidade da comunhão com Deus. Você precisa ter comunhão com Deus. Você precisa orar mais, eu preciso orar mais, nós precisamos ler mais a Bíblia, precisamos jejuar mais. Precisamos estar mais convictos do reino dos céus. Para quê? Para que nós venhamos estar aquecidos pela graça e pelo poder do Evangelho. Amém, Jesus? Terceiro e último ponto. A frieza espiritual é causada pela indiferença a respeito da vida eterna. Muitos não têm se preocupado mais aonde vai passar a eternidade. Muitos têm feito brincadeira dizendo que vai para o inferno porque o inferno é melhor, porque lá tem isso, tem aquilo. Se ele olhar segundo a Bíblia o que tem no inferno, jamais ele falaria isso. Está entendendo? Pessoas estão dizendo que elas preferem ir para o inferno porque o inferno vai ser mais legal, porque lá vai ter mais festa, porque lá... Ela ignora o que está escrito na Bíblia. E por isso despreza, trata com indiferença a vida eterna. Marcos 8,36 diz, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A igreja de Laodiceia estava tão presa às coisas terrenas que já não se preocupava com a vida eterna. Infelizmente, muitos na igreja moderna vivem essa mesma realidade. Quantos dos chamados cristãos já não se importam mais com a vida espiritual? Muito menos com a eternidade. O envolvimento excessivo com o mundo material e a falta de comunhão com Deus acaba deixando Jesus do lado de fora de suas vidas e dos seus interesses. Então, olha o que está escrito em Apocalipse 3,14, que nós acabamos de ler. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim que você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Jesus falando para a igreja de Laodiceia. Por quê? Porque eles haviam colocado Jesus para o lado de fora. Estavam valorizando tantas coisas terrenas que Jesus não tinha mais valor para ele. A vida eterna não tinha mais valor para eles. Tanto faz. E é o que tem acontecido hoje. As pessoas não estão valorizando a vida eterna. Essas brigas, essas contendas, essas dificuldades que estão sendo colocadas no mundo todo hoje, já é uma sinalização de que a vida eterna, querido, não tem mais valor para alguns. Não tem temor a Deus, falam o que querem, pensam o que querem, fazem o que querem. Tá entendendo? Então é uma chamada da parte de Deus para mim e para você, para que nós possamos voltar ao primeiro amor. Assim, porque você é morno e não é frio, e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho, ou sugiro, que você compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará aí sim rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos, para que vocês possam enxergar. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente, arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, Jesus? Então essa aqui, querida, é a palavra de hoje que o Senhor trouxe para mim e para você. O que está causando a frieza espiritual no meio da igreja? Por que o povo de Deus está tão frio? Por que o povo de Deus está com o coração tão adormecido? Então nós vamos ver a preocupação excessiva com as coisas materiais tem trazido essa frieza. Ok? O menosprezo da necessidade da comunhão com Deus tem trazido essa frieza. Quem mais que está trazendo essa frieza? A indiferença a respeito da vida eterna.
não se preocupam mais para onde vão. Só que quando chegarem lá, aí a coisa vai estreitar. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem chegar lá não tem mais como sair. E muitos que estão fazendo aí, né, apologia ao inferno, dizendo que lá é mais legal do que o céu, porque lá tem mulheres bonitas, porque lá tem cerveja, porque lá tem pagode, porque lá tem tudo isso, vão se decepcionar e se frustrar grandemente, porque lá a Bíblia diz que é choro e ranger de dentes. Então nós precisamos valorizar os céus. Nós precisamos valorizar o reino de Deus. Nós precisamos valorizar a Cristo. Deixa o teu prazer momentâneo, carnal, para depois. No tempo certo, Deus vai realizar esses prazeres, essas necessidades que nós temos, né, humanamente falando. Busque ao Senhor. Alimente a tua alma, alimente o teu espírito. Aprenda a ter prazer nas coisas celestiais. Aprenda a ter prazer em Deus. O texto bíblico diz sobre aqueles que servem ao Senhor, que temem ao Senhor. Ele diz assim, olha, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Está lá no Salmo 1, declarando para mim e para você que há uma fonte de prazer. O próprio Deus chama a atenção do povo, através do profeta Isaías, se não me falha a memória, dizendo, 2 maldades fizeram o meu povo, Jeremias, 2 maldades fizeram o meu povo, a mim me deixaram, que sou fontes de águas vivas. Tá entendendo? Mas, além de deixar o Senhor, eles simplesmente abriram cisternas rotas para si, cisterna que não retém as águas. Deixando claro que o mundo, ao invés de buscar Deus, está buscando a fonte de prazer em outras coisas. Só que essas outras coisas que está buscando não vai solucionar o seu problema. Isso deixa claro para nós que essa frieza espiritual tem mostrado que as buscas desse mundo não têm trazido o prazer e o amor, o desejo do coração dessas pessoas. Não tem cumprido esse trabalho, esse papel. E muitas pessoas estão angustiadas, tristecidas, muitas pessoas estão amarguradas, muitas pessoas estão depressivas, muitas pessoas, mesmo fazendo aquilo que ela achava que fazendo, elas teriam realizações. Eu vou por esse caminho, porque esse caminho é o caminho do prazer, é o caminho da minha satisfação própria, daquilo que eu quero, daquilo que eu enxergo que é bom, e elas vão para lá e continuam vazias. E muitas vezes o buraco da alma aumenta, de acordo com o pecado que a pessoa comete, e elas percebem que elas estão distanciando de Deus e o vazio só aumenta. Mas nessa noite, Jesus diz, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. O Senhor quer entrar no seu coração nessa noite. O Senhor quer trazer fogo dos céus para a sua vida. Deus quer que o fogo arda sobre o altar. Deus quer que a sua alma seja aquecida pela palavra, pela presença, pelo Espírito dele, pela glória dele. É isso que Deus quer. Por isso que ele faz esse desafio para mim e para você. Não aceite ser morno. Não aceite ser frio. Porque há uma condição que Deus estabeleceu para nós. E essa condição é ser quente. Ou você é quente, ou vomitar-te-ei da minha boca. Ou você é quente, ou então você vai esfriar e não vai ser ninguém no reino. É isso que Deus mandou dizer para você nesta noite. Se essa palavra falou com você, se Deus falou no seu coração, então ora comigo nesse momento e toma uma decisão de mudança. Porque o nosso Deus, ele quer crentes quentes, cheios do poder, cheios da unção, decidido a servir e a amá-lo. Pai Santo, Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós estamos na Tua presença nessa noite e entendemos, meu Pai, que o Senhor nos chamou para sermos crentes quentes, cheios do fogo do Espírito. E é por isso que nesta noite nós estamos diante do Senhor por meio dessa palavra. Recebemos sim essa palavra e vamos colocá-la em prática, porque nós não vamos ser vomitados, nós não vamos ser lançados fora, nós não vamos viver uma vida, muitas vezes, de miséria, ostentando riqueza. Nós não vamos viver uma vida de cegueira, ostentando visão. Nós não vamos
ostentar uma vida de vestidos quando estamos nus. Pelo contrário, nós vamos vestir do manto que o Senhor tem nos dado. Nós vamos ungir os nossos olhos com o colírio que o Senhor tem nos dado. E nós vamos comprar ouro celestial para enriquecer a nossa vida, para enriquecer a nossa alma, para enriquecer, meu Pai amado, tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa chamada. Por isso, nesta noite, eu oro por cada um dos teus filhos que aqui estão, que ouviu essa palavra, e eu peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor abra os olhos, que o Senhor dê vestes verdadeiras, que o Senhor cubra a nudez, o pecado, a mentira e o engano de cada um de nós, que temos muitas vezes vivido na sua presença, porque nós queremos ser santo e puro diante do Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, Pai. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Rosana Montalvo 3, Deus abençoe. Cleusiane Costa, Sandro, Mateus capítulo 6, versículo 33, Deus abençoe. Glória a Jesus. Amém. Cleusiane Costa. Queridos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo a Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Tenho estado aqui segunda, quarta e sexta, trazendo uma palavra da parte de Deus para o seu coração, para a sua vida. E se porventura você sentiu tocado no coração em ofertar para a obra que nós estamos trabalhando aqui, realizando aqui, a nossa igreja, tá? O trabalho que nós estamos fazendo aqui, o trabalho também que nós vamos fazer missionário, evangelístico, enfim, que você puder ofertar, dar uma oferta, dar um dízimo, uma primícia, um voto, enfim, aquilo que Deus põe no seu coração. Você que é do TikTok, entre em contato comigo, tá? Que eu passo para você o número da igreja, o Pix da igreja. Você que é do Kawai, tem o Pix aí embaixo nos vídeos, tá? Você que é do Facebook, também você que é do YouTube, que depois vai para o YouTube essa live, tá? Vocês que quiserem nos auxiliar, nos ajudar, o Pix da igreja está embaixo na descrição do vídeo, tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Você que faz parte, você que participou com a gente hoje, não é inscrito, se inscreve no meu canal. Segunda, quarta e sexta nós estamos aqui trazendo uma palavra. Na quarta e sexta-feira nós vamos falar sobre o reino de Deus. Estamos aí encerrando essa série do reino de Deus. E depois quero começar lá falar sobre a série, falar sobre o medo. Algo que tocou no meu coração numa reunião que nós tivemos agora esse dia com pastores, foi tocado sobre esse assunto e coloquei no meu coração ali que eu quero falar também sobre esse assunto, trazer aqui uma série para vocês. Vamos tratar diretamente com esse mal, tá? E vamos colocar cada um de vocês debaixo das mãos de Deus, debaixo ou em cima, fundamentado na palavra de Deus, para que o medo não nos destrua, para que o medo não nos tire do propósito, para que o medo não nos roube do projeto e do propósito de Deus tem nas nossas vidas. Amém, Jesus? Queridos, foi muito bom estar com vocês. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.